Oi, bom dia. Glad to have you guys in the class today. Estou muito feliz de tê-los aqui conosco hoje. How many of you have ever heard of our ministry, Little Light Studios? Quantos de vocês já ouviram do nosso ministério Little Light Studios? How many of you have never heard of us? Quantos nunca ouviram? Awesome. Ótimo. So what you're about to see Então, o que vocês estão prestes a ver is basically we might not be able to stand in front of that, some presentations on how media affects our brain. é basicamente algumas apresentações de como a mídia afeta o nosso cérebro. I'll give you a little quick background of how I even got involved in all this. Eu vou lhes dar rapidamente um panorama de como eu me envolvi com isso. I worked in television in Hollywood for 10 years. Eu trabalhei na televisão em Hollywood por 10 anos. I studied film in school. Eu estudei cinema na escola. And when God got a hold of my heart, Quando Deus tocou meu coração, I started looking at all the things I was watching eu comecei a olhar para todas as coisas que eu estava vendo and started noticing there was a big difference between my Bible and what I was watching. e comecei a perceber que havia uma diferença muito grande entre o que estava escrito na minha Bíblia e o que eu estava assistindo. And so that's some of what you guys will see today. Então isso é um pouco do que vocês irão ver hoje. Let's bow our heads for a word of prayer. Inclinemos o rosto para orar. Dear gracious Heavenly Father, Querido, gracioso e Pai Celestial, we thank you for this opportunity te agradecemos por essa oportunidade to open up your word de abrir a Tua Palavra and to take a look at some of these things we have in our world e de olhar para algumas coisas que temos no nosso mundo and learn how they affect our walk with you. e aprender de como elas afetam a nossa caminhada contigo. We invite your presence here Convidamos a Tua presença aqui and thank you. e te agradecemos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. I titled the name of this presentation Mesmerized. Eu intitulei essa apresentação como mesmerizado ou hipnotizado. And when you think of that word, mesmerized, what comes to mind? Quando você pensa nessa palavra, mesmerizado, hipnotizado, o que vem à tua mente? How many of you have ever been to a movie? Quantos de vocês já foram ao cinema? Have you ever turned around and looked at people watching the movie? Vocês já viraram para trás e olharam para quem estava assistindo aquele filme? It's the creepiest thing you'll ever do. É a coisa mais assustadora que você faria na tua vida. Because everybody's like this, Porque todo mundo está assim, totally hypnotized, completamente hipnotizado. right? I want to read to you the definition of Eu mesmerized. quero ler para você a definição de mesmerizado. To hold the attention of someone Reter a atenção de alguém, to the exclusion of all else. excluindo tudo demais. So meaning you're transfixed and you don't see anything else. Significando que você está transfixiado e não consegue prestar atenção em nada mais. You know, I believe that God and the devil Sabem, eu creio que Deus e o diabo, both want to hold your attention. ambos querem reter a tua atenção. And God wants us to put our eyes on Him Deus quer que coloquemos os nossos olhos nele so that we don't get distracted with the things of the world. para que não nos distraiamos com as coisas do mundo. And the devil wants us to put our eyes on the things of the world E o diabo quer que nós coloquemos os olhos nas coisas do mundo so that we cannot see the things of God. para que não vejamos as coisas de Deus. So there's a couple Bible verses that I want to illustrate this to you. Então, alguns versos bíblicos com os quais gostaria de ilustrar isso para você. Matthew 6:22 through 24. I'll just let you read it just for the sake of time. Mateus 6, versos 22 e 24 diz: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes serão as trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A lot of who we are Muito de quem somos is because of the world we take around us é devido ao mundo que nos rodeia and bring it into our mind e que trazemos para dentro de nossa mente through our eyes. através dos nossos olhos. And the other thing that the Bible verse says is that you cannot serve both God and the world. E a outra coisa que o verso bíblico diz é que você não pode servir ambos, a Deus e ao mundo.
Psalms 101 verse 3 says this. Salmo 101, verso 3 diz o seguinte: Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. David understood Davi entendeu that there were things in the world that would take you away from God. que haveriam coisas no mundo que te desviariam de Deus. And that's why he gave the advice, I will not set any wicked thing before my eyes. E é por isso que ele deu o conselho: não colocarei coisa impura diante dos meus olhos. Because the Bible also says in Proverbs 23:7, Porque a Bíblia também diz em Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o teu coração não está contigo. whatever you think makes up who you are. O que quer que seja que você pense, isso se tornará quem você é. Have you ever heard this saying before? Você já ouviu esse pensamento em algum momento? Pensamentos se tornam ações, ações se tornam hábitos, hábitos se tornam nosso caráter, e nosso caráter se torna nosso destino. You see, it begins with the things that we take into our eyes, Se vocês verem, começa com as coisas que nós and then colocamos diante dos we olhos. create habits of those things, E aí nós criamos hábitos dessas and coisas. those habits become your character. E esses hábitos se tornam o teu caráter. You know, the only thing you're taking to heaven with you is your thoughts and your feelings. E você sabe que a única coisa que você levará ao céu com você são os teus pensamentos e os teus sentimentos. That's it. Só isso. So anything that affects your thoughts and feelings, Então, qualquer coisa que afete os teus pensamentos e sentimentos, you need to be aware of. você precisa estar atento a isso. Now, this is a graph of how people use their time. Agora, esse aqui é um gráfico de como as pessoas usam o seu tempo. And this particular study is how Americans use their time, E esse estudo, em particular, é como os americanos usam o seu tempo. but it might be the same for you as well. Mas pode se assemelhar a vocês aqui na América do Sul também. People sleep about 8 hours out of the day. As pessoas dormem, em média, 8 horas por dia. People work about 5 hours out of the day. Trabalham, em média, 5 horas do dia. And then people spend about 4 hours out of the day in sports, leisure time, watching TV, playing video games. E depois 4 horas do dia geralmente são dedicados a esportes, lazer, mídias sociais ou televisão. This pink line E essa linha rosada is how much time people spend in religious activities. é o tanto de tempo que as pessoas gastam em atividades religiosas. So like reading your Bible, Ler a tua Bíblia. 0.21 hours out of the week or the day. 0,2 horas do dia. Basically 20 minutes. Aproximadamente 20 minutos. So if you spend 4 hours out of the day watching TV Então, se você gastar 4 horas do teu dia assistindo and only televisão, 20 minutes reading your Bible, e só 20 minutos lendo tua Bíblia, what do you think is going to have more power in your life? que você acha que terá mais poder em tua vida? So there's a thing called social conformity. Então, existe algo chamado conformidade social. And this is an example of it. E aqui está um exemplo disso. In fact, I'll turn down the sound real quick here so I can just play this for you. Vou diminuir o som um pouquinho. When everybody gets into an elevator, Quando todo mundo entra no elevador, most people will always face the front of the elevator. geralmente todo mundo vira And para so a they've porta do done elevador. studies where if you actually face the back of the elevator, Então, eles fizeram estudos que se você, na verdade, virar para a Pe- parte de trás do elevador, people getting on the elevator as pessoas entrando no elevador, will automatically face the back of the elevator automaticamente vão também virar para o lado de trás. because they don't want to be the only one in the room Porque não querem ser os únicos ali that's dentro doing something different. que está fazendo So as you algo, can coisa see, diferente. everyone is aware of what's going on Se vocês verem, está todo mundo consciente do que está acontecendo, except for this guy. menos ele. And real quick, he faces the back. E rapidamente ele So já they do the virou. experiment over and over and over again, Então eles repetem vez após vez and the same thing happens. e a mesma coisa ocorre. If people get on the elevator Se as pessoas entram no elevador and they face the back, e viram para a parte de trás, within a matter of seconds, dentro de segundos, people would turn around and face the back of the elevator. o outro também vira para trás. They even did a study Até fizeram um estudo where if there was an action given,
que se fosse dada uma ação, meaning the younger boy in the room sendo que o menino mais jovem do is wearing a hat. ali estivesse usando um chapéu, So they wanted to test and see if they could make him take his hat off. queriam ver se pudessem testar So de fazer ele tirar o chapéu. After they make sure that he's conformed to the group, Então, depois de ver que ele se havia conformado com o grupo, watch this, they'll make him take his hat off. olha só, eles vão fazer ele conseguir tirar aquele chapéu. So they call this social conformity. Então, eles chamam isso de conformidade social. They've known about it in psychology for many years. Isso é conhecido na psicologia há vários anos. So here's another example of this. E aqui vai outro exemplo. This person is aware of what's going on. Essa pessoa está consciente de tudo que está acontecendo. And it says the line starts here, Está dizendo, a fila começa aqui. but there's no instructions whatsoever. Mas não há nenhuma instrução. So they wanted to see if people would come and just stand in the line with him, Então eles queriam ver se as pessoas viriam e se If colocariam ali na fila com ele. if they didn't know why the line existed. Se eles nem soubessem para que era aquela fila. So people, all of a sudden, Então as pessoas do nada lined up with him. fizeram uma fila ali com ele. And he wanted to test and see how far would people follow, not knowing where they're going. E queriam testar quão longe as pessoas iriam segui-lo sem nem saber para onde iam. So he took them all around Então ele levou eles para dar uma volta in a little like track, dentro desse labirintozinho. made them do all these little activities, Os fez fazer um monte de atividades ali. and then they came up to a line in the floor. E aí chegaram até essa linha que tinha no chão. And he wanted to test if he jumped over the line in the floor, Ele queria testar se ele pulasse aquela linha no chão. would everybody do the same? Será que todo mundo faria o mesmo? And everybody down the line E todo mundo naquela fila did everything that he said. fez tudo o que ele disse. This is called social conformity. Isso se chama conformidade social. Human psychology tells us A psicologia humana nos diz that we will follow the group. que nós vamos seguir ao grupo. So here's another example of this. Então aqui vai outro exemplo. Everybody in the room is aware of what's going on. Todo mundo nessa sala está consciente do que está ocorrendo. And there's only one person in the room that doesn't know. Só há uma pessoa nessa sala que não sabe. And she thinks she's coming for an eye exam. E ela acha que ela está vindo para um É. exame oftalmológico. And when she sees everybody in the group do something funny, E quando ela vê todo mundo naquele grupo fazer alguma coisa engraçada, watch what happens. olha o que acontece. There should be audio. No, it might be on mine. Hold on, let me test real quick. Let's see this. Exit. I want you to see this. Yeah, it was on mine. Oh, got it. Yep, got it. Take a look at this crowded waiting room. These people may appear to be waiting for the eye doctor, but they're actually waiting for the first test subject in our hidden camera experiment. And here she is, right on time for her 12 o'clock appointment. Hi, how are you doing? This woman thinks she's here for a free eye exam. Have you been here before? No, it's my first time. What she doesn't know is that everyone else in this room is working for us. They'll be with you in just a couple minutes. Today we're running an experiment on social conformity, and the test starts now. Did you hear that? These people sure did. It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up. But why?
And if you were in her shoes, what would you do the next time the tone sounds? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. So it takes her only a few seconds Então levam apenas alguns segundos of copying what's going on with the group. para ela copiar o que está acontecendo com o grupo inteiro. Now, they wanted to test this. Então eles queriam testar isso What happens if you're in a dangerous situation? e ver o que acontece se você está numa situação de perigo. So this next test that they did, Então esse próximo teste que fizeram, they made a fake fire in a room fizeram um fogo falso dentro de uma so sala, that smoke would come under the door, para que a fumaça passasse embaixo da porta, and they wanted to test how fast the person would leave the room. e queriam testar quão rapidamente a pessoa sairia daquele quarto. Watch what happens. Olha o que acontece. This hotel conference suite has been prepared for a focus group discussion on internet shopping. But all is not as it seems. We've been busy. The place is rigged with 4 hidden cameras and 6 concealed microphones. And psychology professor Dominic Abrams is watching from our control room, which we've built in an adjoining suite. Now it's just a question of sitting and waiting. Right, so this is a questionnaire all about kind of shopping habits and everything here. So just move that off your chair so you can see. Our first participant is Mary Mizuno, a London student who thinks she's arrived early. What she doesn't know is that behind this door there's about to be a serious fire in the hotel kitchen. Or at least the illusion of one, created by a smoke machine and some sound effects. What will she do? She's now noticed the smoke and is concerned. At this point, she decides to investigate to find out what's going on. She's immediately taken responsibility for figuring out what to do. Mary does the sensible thing and evacuates quickly. She even leaves her bag and coat. As I've never been in a fire situation before, I tried to remember the kind of things that you're supposed to do, so I left my stuff and just went out. But Mary was on her own. This time, we've planted 7 actors who are all in on the experiment. We've said to them, when you see the smoke, do nothing. Our second participant is Lauren Heffernan, also a student. What will she do? In this situation, she'll be following a script. The script is partly written in her mind. It's a script which is borrowed from things like sitting exams. Most situations like this have some element of expected or scripted behaviour. But what will happen to her script when we make a slightly unusual situation very unusual? Nothing to start with, so we get her attention. Now, how long before she dashes out of the room? Okay, so when there was no one in the room Então, quando não havia ninguém mais naquela sala, and she saw the smoke and heard the noise, e ela viu a fumaça e ouviu o barulho, she left immediately. ela saiu imediatamente. But then when they put a bunch of actors in the room Mas quando colocaram vários atores naquele and quarto, told them when they see the smoke, do nothing. que estavam instruídos para quando vissem a fumaça não fazer nada, And they asked the question, how long do you think she would sit here? e a pergunta foi feita: quanto tempo vocês acham que ela vai permanecer antes Anybody de want to sair? guess? How long? Alguém quer chutar? Quanto tempo? She's guessing while the others were still there. While the others are still there, yeah. How many minutes will she sit there? Um 2 número. minutes? Quantos minutos vocês acham? 2 minutes? 2 minutes? 1 Watch hour, how she long said. she sits there. Vejam quanto tempo ela ficou ali.
She's checking increasingly to see what the other people are thinking. But who can she appeal to? The answer is nobody. She turns to the norm of the group. Ignore the smoke. In a real fire, the people in this group would be in very serious danger by now. I was looking for some sort of reaction from someone else, even just the slightest little thing, that they'd recognise that there was something, going on here. For me to kind of react on that and then do something about it, I kind of needed prodding. 5 minutes. She's waiting for someone else to react. Why isn't anyone else reacting? She feels uncomfortable. She doesn't want to embarrass herself by taking the lead, taking action. But something is definitely wrong. Lauren stayed in the room for 20 minutes after spotting the smoke, concerned but immobile. 20 The minutos. fire brigade say that if this fire had been real, even if flames hadn't burnt through the door, she would have died of asphyxiation in this time. In the end, we had to ask her to leave. What about him? I was surprised that I didn't do anything at all. I was just literally waiting. I just thought that someone else is surely going to say something soon. And because no one else did, I just didn't react at all. We tried the experiment 10 times, and the same thing happened over and over again. If the person was on their own, they left quickly. If they were in a group of 3 or more, they stayed, rooted to the spot. The average length of time they stayed, 13 minutes. So think about that. They did it 10 more times. Então pense nisso, eles repetiram isso 10 vezes mais. And the same thing every time. E a mesma coisa todas as vezes. If no one was in the room, Se não havia ninguém mais naquela sala, they got up immediately. a pessoa levantava e saía. But yet, if they were other people in the room, Mas se houvessem outras pessoas naquela sala, they stayed there for almost 20 minutes. ficavam por quase 20 minutos. In a real fire, Num fogo verdadeiro, everyone would have died. todo mundo teria morrido ali. Now think about this spiritually. Agora pense nisso espiritualmente. If everybody's going to watch this movie, Se todo mundo está assistindo esse filme, everybody's seen Endgame. todo mundo está vendo Endgame, Everybody's seen the Avengers. todo mundo está vendo os Vingadores. Can I ask the question, who here has seen the Avengers? Posso perguntar aqui, quem já viu esse filme, Os Vingadores? But everybody's watching it. Mas todo mundo está assistindo. What if it was dangerous? E se fosse perigoso? What if those kind of movies were teaching you opposite things of God? E se esse tipo de filme estivessem mostrando para vocês coisas opostas aos princípios de I Deus? want you to think of that. Eu quero que você pense nisso. They did this experiment because in real life, Eles fizeram esse experimento porque na vida real there was a fire in a mall, houve um fogo dentro de um shopping and almost everybody got out alive e quase todos saíram vivos, except for one group of people com exceção de um grupo de pessoas, where everyone died, onde todos morreram. and it was in a restaurant. E era dentro de um restaurante. And they couldn't explain why everybody left the mall, E não puderam explicar por que todos se retiraram do shopping, but yet everyone in the restaurant stayed and burnt. mas todos dentro daquele restaurante ficaram e foram queimados. It's because nobody had paid their bill yet. É porque ninguém tinha pago ainda And they were pela waiting comida. for the waiter to come back and give them their bill. E estavam esperando que o garçom voltasse e entregasse a conta. And they lost their lives because of it. E eles perderam a vida por isso. Because no one wanted to be the first person to stand up. Porque ninguém quis ser o primeiro a se posicionar. There's a thing inside of our brains Há algo dentro de nossos cérebros called mirror neurons. chamados neurônios espelho. And what they do is they teach us how they're associated with learning. E o que eles fazem é que estão associados ao nosso aprendizado. So why a child copies their parent Então, o porquê que um filho copia os seus pais is because of these neurons inside of their brain. é por causa desses neurônios dentro do seu cérebro. So he's going to talk a little bit about what these mirror neurons are. Então, ele vai falar um pouquinho sobre esses neurônios espelho. This is brand new science. This is just out of the lab. We may have some special circuitry in our brains that helps us
whenever we look at each other. Well, as it happens, scientists have an explanation for this strange ability to connect. It's new. And it began entirely by accident at a laboratory in the lovely old city of Parma, Italy, where a group of brain researchers was working with monkeys. And they were testing a neuron, that's a brain cell, that always made this sound whenever the monkey would grab for a peanut. So the lab had all these peanuts around, and whenever the monkey made its move, the neuron would fire. Scientists thought, now here's a neuron that is essential to motion. It's a motor neuron. Then one day the monkey was just sitting around, not moving at all, just sitting, when a human scientist came into the lab, and when that scientist grasped the peanut, the monkey's cell fired. Now, the monkey hadn't moved. It was the human that had moved, suggesting that this neuron up here couldn't tell the difference between seeing something and doing something. Seeing and doing were the same. Or more intriguingly, that for this neuron, watching somebody do something is just like doing it yourself. So I'll explain what he's just explaining. Então vou explicar pouquinho do que ele está falando. The scientists were testing the brain neurons Os cientistas estavam testando esses neurônios do cérebro on monkeys, dos macacos. and they had peanuts lined up on the table. Eles haviam alinhado alguns amendoins ali And when naquela the mesa. monkey would pick up a peanut, Quando o macaco pegava o amendoim, his brain would fire. o cérebro deles dava impulso. But one day a scientist came in the room Mas um dia cientista entrou naquele and he quarto picked up the peanut, e ele mesmo pegou o amendoim. and the monkey just watched the scientist, E o macaco estava apenas olhando and his para o brain cientista. fired as if he had picked up the peanut. E ele soltou o mesmo impulso, como se ele mesmo tivesse pego aquele amendoim. So he says, watching someone do something Então ele está dizendo que assistir a alguém fazer algo is just like doing it yourself in your brain. é a mesma coisa que fazer por você mesmo, para o teu cérebro. So he tested this. Então isso foi testado. He put a bunch of people in an fMRI machine, Eles colocaram várias pessoas numa máquina de ressonância magnética and he made them just look at pictures. e fez com que eles olhassem várias fotos. People smiling, people angry, Pessoas rindo, felizes, pessoas bravas. and they told him to copy what he sees. E ele pediu, copie a fisionomia que você está vendo. And then they studied his brain. E depois estudaram o cérebro dessas pessoas. And then they showed him the same pictures again, Então, depois eles mostraram novamente essa série de expressões faciais and they said, don't copy the face, just look at it. e disseram, não copie agora essas fisionomias, And só olhe. they studied his brain, Estudaram o cérebro and the exact same happened in his brain as if he was making the faces. e exatamente a mesma atividade cerebral ocorreu do que se tivessem eles mesmos feito as expressões. To demonstrate, he put me into this very powerful fMRI brain scanner that can peer into the brain while it's working. And he gave me some goggles so he could show me pictures when I was in there. So you can see here the eyeball of Robert. And once he had a good view into my brain... Nice looking brain. Thank you. Robert, you're not supposed to talk when we scan you, all right? Sorry. Then he said, okay, I'm going to show you a bunch of faces. And for each face, I want you to imitate it. So I did that. Then he recorded my brain while I moved my facial muscles. We're going to do right away another one. Okay. Then he said, okay, same faces, but this time, don't move a muscle. Just look. So I looked. When we checked the results, oh, there's my brain. I've never seen my brain before. This is your mirror. Jacoboni says that the part of my brain that's working when I make a face, the same part gets busy when I see the face. So when we watch things, Então, quando nós assistimos as coisas, our brains react as if we're actually doing that activity. os nossos cérebros reagem como se estivéssemos nós mesmos executando essa ação. So think about that, Então pense nisso, because if you watch movies with a lot of killing, porque se você assiste filmes com muita matança, in your brain, teu cérebro
it's as if you're doing it yourself. É como se você estivesse fazendo a mesma ação. So you can look at the titles of movies, Então você pode olhar os títulos dos filmes. and you can say, if this says this is an act of violence, E você pode ver que se o título do filme é Atos de Violência, you can know that inside your brain, você pode saber que dentro do teu cérebro, your mirror neurons are doing those same activities. os teus neurônios espelho estão fazendo as mesmas atividades. Remember what the Bible says in Matthew 5:21 and 22. Lembre-se do que a Bíblia diz em Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. You see, you don't have to actually kill someone Então você vê que não precisa realmente matar alguém to be in danger of the judgment of killing. para estar em perigo de ser julgado por matar. All you have to do is be angry with them in your brain. O único que você precisa fazer é se irar com eles dentro da tua mente. What about sexual immorality? E o que dizer sobre a imoralidade sexual? So this particular film says permission. You see a guy and a girl in bed. Esse filme particular se chama Permissão e você vê ali um rapaz e uma moça na cama. And the tagline says, how can you be certain he is the one if he's the only one? E o subtítulo diz: Como posso ter certeza que ele é o rapaz se ele for o único? Translation, Traduzindo, sleep with as many people as you would like to. durma com quantas pessoas você quiser. Test them all. Vai testando. That's not what the Bible says, right? Isso não é o que a Bíblia diz, não é? So it says in the Bible in Matthew 5:28 this. Diz na Bíblia em Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. You see, I don't have to actually cheat on my wife to commit adultery. Você vê, eu não preciso realmente adulterar ou trair a minha esposa para cometer adultério. All I have to do is lust with my eyes. O único que preciso fazer é olhar com olhos impuros. And I've committed adultery with her in my brain. E eu já adulterei a minha mulher em meu cérebro. You see, Romans 1:32 Romanos 1:32 is a great illustration of why we shouldn't watch certain things. é uma ótima ilustração do porquê não devemos assistir certas coisas. It says, who knowing the judgment of God, they which commit such things are worthy of death. Diz, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Meaning, if you rob a bank, you're worthy of the judgment of stealing. Significando que se você rouba um banco, você é digno de ser julgado pelo roubo. But then the verse goes on to say, in the second part of the verse, not only those that do those things, mas a segunda parte do verso diz, não somente os que fazem, but those that take pleasure in them that do that. Mas também os que aprovam os que assim procedem. Meaning, if you're watching a bank robbery movie, significando que se você está assistindo um filme onde é praticado o roubo de um banco, and you're taking pleasure in that activity, e você está aprovando aquela atividade ou tendo prazer naquilo, you're worthy of that same judgment. Você também é digno de ser julgado. That's why you need to be careful what you watch. Por isso que você precisa ter cuidado com o que assiste. How many of you have ever heard of the term binge watching? Quantos de vocês já ouviram esse termo binge watching, que é maratonar séries ou assistir uma maratona de séries? Anybody ever want to admit you've binge watched? Alguém quer admitir que já fez isso também? I have. Eu já fiz. Everybody has experienced this. Todo mundo já passou por isso. But there's a lot of research that's coming out now. Mas agora estamos tendo muitas pesquisas que estão saindo sobre That isso. says the more you binge watch, que diz que quanto mais você assiste, you are becoming more and more depressed. Mais deprimido você se torna. It's not just one article. E não é só um artigo. There's the New York Post, what binge watching is doing to your mental health. Tem o Jornal de Nova York, o que
assistir muitas séries está fazendo à tua saúde. Here's NBC saying what binge watching is doing to your mental health. Também no NBC está escrito o que maratonar séries está fazendo com a tua saúde mental. Article after article will tell you there's a link between how much you watch Artigo após artigo está mostrando a associação entre o que você assiste and your experience of depression. e a tua experiência de depressão. Now, why I find that interesting is, have you ever heard of the Laodicean message? Agora, por que isso me interessa? Você já ouviu da mensagem de Laodiceia? You can read it. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. This is the state that Jesus finds his church in. Esse é o estado em que Jesus encontra hoje a sua igreja. And this word wretched E essa palavra infeliz means, significa, if you look it up on the dictionary, it means depressed. se você procurar no dicionário, você vai achar ali que significa deprimido. God's people O povo de Deus will battle depression vão lutar contra a depressão in the end of the world. no fim do mundo. How many of you recognize these two? Quantos de vocês reconhecem esses dois aqui? You recognize them? Reconhecem? Did you know that they were awarded by the state of Florida as Teachers of the Year? Vocês sabem que eles foram premiados pelo estado da Flórida como professores do ano? How many of you knew they were teachers? Quantos de vocês sabiam que eles são professores? Here's what the article says. Aqui é o que diz o artigo. The reason that they were awarded to be teachers was because they're more influential than teachers who actually commit themselves to children's education. A razão pela qual foram premiados como professores é porque eles são mais influentes do que os próprios professores que se dedicam à educação infantil. You better bet they're teachers. E é lógico que eles são professores, não é? What are they teaching you? O que eles estão nos ensinando? Is the question. É a pergunta. Everything teaches you. Tudo pode te ensinar algo. Movies teach you. Os filmes te ensinam. School teaches you. A escola te ensina. A sermon teaches you. Sermão te ensina. So, I got this magazine. Então eu peguei essa revista aqui. And Taylor Swift was on the cover. Taylor Swift estava ali na capa. So I read the article. Eu li o artigo. And she's talking about her fans. E ela está falando sobre os seus fãs. And she says she's happy for them to listen to her music. E ela diz que ela está feliz que eles ouçam suas músicas. Because her music tells people how to live their lives. Porque a música dela os diz como eles devem viver sua vida. You see, every celebrity knows how much of an influence they have over you. Você vê que toda celebridade sabe quanta influência eles têm sobre vocês. Time magazine did a study on celebrity worship. That means when you really like a particular celebrity. A revista Time fez um artigo sobre a adoração das celebridades. And in this 10-year study, e nesse estudo de 10 anos, this was their conclusion. A conclusão foi essa. People form bonds in their minds with their favorite celebrities. As pessoas formam ligações em suas mentes com suas celebridades favoritas. And they take on those characteristics in themselves. E eles incorporam essas características a si mesmos. Meaning, if you watch Brad Pitt, significando que se você assiste o Brad Pitt, and you see all of his movies, você vê todos os seus filmes, and you read about him, e você lê sobre ele, you follow him on Instagram, você o segue no Instagram, you're gonna want to be like Brad Pitt. Você vai começar a querer ser como o Brad Pitt. What about if you read about Jesus Christ? E se você ler sobre Jesus Cristo? What if you follow Jesus Christ? E se você seguir a Jesus Cristo? What if you learn all the stories about Jesus? Se você aprender todas as histórias sobre Jesus? Do you know who you're going to want to be like? Você sabe quem você vai querer se You're parecer? going to want to be like Jesus. Você vai querer se parecer como Jesus. If you can sit and honestly answer this question. Se você puder parar e honestamente responder a essa pergunta. Do you watch more movies? Será que você assiste mais filmes than you read your Bible? Do que você lê tua Bíblia? Do you follow more
stories in the world than you do the stories of the Bible? Será que você segue mais as histórias do mundo do que as histórias da Bíblia? Because you will ultimately become like them. Porque no fim das contas você será como o que você contém. There's a lot of articles on the internet that talk about that. E há muitos artigos na internet que falam sobre isso. And so this particular study, então esse estudo particular, the article says that the need to find a celebrity and follow him. Então esse autor está dizendo que a necessidade de encontrar uma celebridade e segui-lo is programmed into our DNA. Está programado dentro do nosso DNA. This is 100% true. Isso é 100% verdade. You see, God designed us to worship him. Vocês veem, Deus nos desenhou para adorar a Ele. And him only. E somente a Ele. But you see, the devil has created us the need to worship other people. Mas vocês veem que Satanás criou essa necessidade de idolatrar a outras pessoas. Celebrities are very impactful. As celebridades causam muito impacto. This particular celebrity played in a movie. Essa celebridade em particular. And so they put him in a car commercial. Apareceu num filme, então eles o chamaram para fazer uma propaganda de carro. They told you how many packs of bubble gum you could put in the center console. E a propaganda desse carro consistia em dizer quantos pacotinhos de chiclete você conseguia caber ali na parte central do carro. They told you no function of the car whatsoever. Não falaram de nenhuma função do carro nem nada. And the sales for the car went up 40% just because the celebrity was E as in it. vendas desse carro aumentaram em 40% só porque essa celebridade estava presente. Brad Pitt was paid $7 million to be in a Chanel commercial. Brad Pitt foi pago $7 milhões para estar numa propaganda da Chanel. Look at this commercial. Olha esse comercial. It's not a journey. Every journey ends, but we go on. The world turns and we turn with it. Plans disappear. Dreams take over. But wherever I go, there you are. My luck, my fate, my fortune. Chanel number 5. Inevitable. He was speaking English. Ele estava falando inglês. And I don't even know what he was saying. E eu não sei nem o que ele estava falando. That was ridiculous. Foi ridículo. Why would they pay him $7 million for that? Por que pagariam $7 milhões para ele fazer isso? My 7-year-old son could have shot a better commercial. O meu filho de 7 anos podia ter feito um comercial melhor. But why would they pay him $7 million? Mas por que pagariam a ele $7 milhões? Because they know if you watch him with his cologne, porque eles sabem que se vocês assistirem ele com seu perfume, you're more likely to go out and repeat what you see. A probabilidade é imensa de que você vai e repita o que você vê. Why was Catherine Zeta-Jones paid $20 million to do a phone commercial? Por que a Catherine Zeta-Jones foi pago $20 milhões para fazer um comercial? Because they know if you see her with this phone, porque eles sabem que se vocês a virem com esse telefone, you will buy the phone. Vocês vão comprar o telefone. Why was Tiger Woods paid $100 million? Por que o Tiger Woods foi pago $100 milhões? To wear a Nike icon. Para usar um ícone da Nike. They wouldn't pay that kind of money. Eles não pagariam esse tipo de dinheiro. If it didn't work, right? Se não funcionasse, não é? Does anyone want to guess what the highest paid celebrity endorsement is in the world? Alguém quer chutar qual que é o pagamento mais alto que já foi feito a uma celebridade no mundo? I'll give you a hint. E eu dou uma dica. It's your favorite sport. É o teu esporte favorito. Anybody want to guess? Alguém quer chutar? David Beckham was paid $160 million. Ele foi pago $160 milhões to wear Adidas. Para usar uma blusa da Adidas. That is a lot of money. Isso é muito dinheiro. They wouldn't pay for that. Eles não pagariam isso if it didn't work. Se não funcionasse. You see, brothers and sisters,
why it's dangerous to watch certain movies, Vocês veem, meus irmãos, especially when it's your favorite celebrity, porque é perigoso assistir certos filmes, especialmente quando são tuas celebridades favoritas. is because you might do what they do. É porque você poderá fazer o que eles estão fazendo. Here's what the Bible says in Romans 12:2. Aqui está o que a Bíblia diz em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. See, the Bible is telling us not to be conformed to the world. Vejam, a Bíblia está nos dizendo para que não nos conformemos com esse mundo. Don't look like the world. Não se pareça com o mundo. Don't act like the world. Não haja como o mundo. Don't talk like the world. Não fale como o mundo. You see, I've begun to look at all movies Sabem, eu comecei a olhar para todos esses filmes as no different than a sermon. como nada diferente de um sermão. When you go to church Quando você vai à igreja and you hear a preacher preach, e você ouve um pregador ali he's pregando, giving you a worldview. ele está te dando uma cosmovisão. He's telling you how to have a relationship with each other. Ele está te ensinando como ter um relacionamento com o teu próximo. They often tell us how we should dress. Frequentemente, eles nos ensinam como nos vestir. Did you know that's exactly what movies are doing? Vocês sabem que é exatamente isso que os filmes They're estão giving you a fazendo? worldview. Eles te dão uma visão do mundo. They tell you how your relationship should be between each other Te ensinam como o relacionamento deve ser um and com o what outro you should look like. e como você deve se vestir. And it's often opposite of the way God wants us to be. E é frequentemente o oposto de como Deus quer que nós You sejamos. see, God wants to transform our minds. Deus quer transformar a nossa mente. You can read it. Ali faltou a primeira parte do verso, que é Did I se do the alguém. wrong one? No, you did it right, but let's Oh, just the get the. beginning of the verse is Yeah. not there. God wants to cast all of our imaginations. Deus quer derrubar todas as nossas imaginações. Yeah. Que diz. No, it's actually right. I was just missing. Oh. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. He wants to bring our thoughts into obedience to Him. Ele quer levar os nossos pensamentos em conformidade e obediência a Ele. I hope that you learned something today. Eu espero que você tenha aprendido algo hoje. This afternoon, we're going to talk, or the next couple presentations, we're going to talk about some different aspects of movies. Nas próximas apresentações, nós iremos falar de alguns aspectos diferentes dos filmes. The presentation right before lunch, E a apresentação logo antes do almoço, called Endgame, chamado Endgame, we will be going over all of the Marvel movies nós vamos repassar todos os filmes da Marvel and talking about why each one is attacking God. e falar sobre por que cada uma está afetando a Deus. Let's bow our Tá heads for a word atacando a of Deus. prayer and I'll let you go. Vamos orar e aí eu os deixo ir. Dear gracious Heavenly Father, Querido e gracioso Pai Celestial, we thank you for this GYC te agradecemos por esse GYC and the opportunity to come here and learn about you. e a oportunidade de vir e aprender mais sobre Ti. And Lord, may we leave here transformed E, Senhor, que possamos sair daqui transformados, with a new desire com um novo desejo to recommit our lives to you. de entregar a nossa vida a Ti. We love you. Te amamos. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.